Vamos direto ao gráfico do Bitcoin de hoje. Começando no time frame diário, pois hoje vimos outro pump massivo de cerca de 6% em um único dia. E atualmente estamos em máximas históricas. Isso é um momentum de alta insano que não víamos há muito tempo no Bitcoin. Então vamos mergulhar direto nesta análise. Estamos rompendo acima da extensão de Fibonacci em cerca de 84,3 mil dólares no preço do Bitcoin. Se fecharmos uma vela diária acima deste nível, pode ser outro sinal de confirmação de alta. Mas no mínimo é um nível interessante para observar nas próximas 24 horas ou mais, porque, por exemplo, se fecharmos com confiança acima dos 84 mil dólares, teremos um sinal claro do mercado subindo ou caindo só retestando esse nível de Fibonacci. Certo? Por exemplo, digamos que feche em 85 mil, 86 mil por aí. Amanhã, suponhamos que tenhamos uma pequena retração ou algo assim. Mesmo nos time frames menores, você pode olhar para o nível de 84,3 mil, onde se voltarmos para retestar e depois subir desse nível, provavelmente teremos outro impulso para cima. Ou se quebrarmos abaixo desse nível, pode indicar mais chop ou até mesmo algum momento de baixa nos time frames menores, pois pode parecer uma rejeição daquele nível de Fibonacci. Entende? Certo? Então é algo para ter em mente. Mas além disso, olhando alvos mais acima, temos o nível de retração de Fibonacci em 1.618 aqui. E esse está em 88,8 mil para o preço do Bitcoin. Então, se a vela diária fechar acima de 84,3 mil, 88,8 mil será o próximo alvo de Fibonacci para o Bitcoin. Depois disso, a coisa fica maluca, porque estamos em território inexplorado de preços. Não há resistência anterior baseada em movimentos de preço passados. Não houve nada aqui antes, então há pouca resistência para cima. Após romper a máxima histórica de março, só vimos um impulso de alta insano e descoberta de preços. No gráfico de 4 horas, estamos no nível 2.618 de Fibonacci, em torno de 84,8 mil para o preço do Bitcoin. Isso pode atuar como uma resistência de curto prazo. Nos time frames menores, nota-se um bolsão entre 84,8 mil e 84,3 mil para o preço do Bitcoin. Potencialmente, poderíamos ficar oscilando um pouco, mas ao mesmo tempo, novamente, se estamos ultrapassando o nível de 2.618 de Fibonacci, há pouca resistência até atingirmos cerca de 88 mil para o preço do Bitcoin. Então, no geral, tudo isso ainda parece otimista. Ainda estou torcendo pelos pessimistas. Na última semana, vimos várias divergências de baixa nos gráficos de 4 horas, mas como eu venho dizendo repetidamente, cuidado ao operar na baixa com base nessas divergências, porque, por exemplo, neste caso aqui, tivemos uma divergência de baixa com leve queda. E já ouvimos os pessimistas ficarem animados falando que 50 mil viria em seguida. Mas o mercado virou rapidamente e liquidou todos os pessimistas nessa alta. Então vou repetir o mesmo até que esse impulso de alta insano pare. Cuidado ao abrir posições vendidas agora, pois você estará contra um forte impulso de alta. Passando para o indicador de Momentum RSI de 4 horas do Bitcoin. Isso está atualmente em extremo. Condições de sobrecompra em cerca de 85 no RSI de 4 horas. Enfim, quando estávamos nessa grande consolidação do Bitcoin, era fácil negociar em prazos menores, pois sempre que chegávamos ao território de sobrecompra no gráfico de 4 horas, era provável que houvesse uma correção nos prazos menores, seja com o preço negociando lateralmente ou ganhando momentum de baixa no curto prazo. Mas agora, com esse impulso de alta insano e FOMO no mercado, fica muito mais difícil usar o RSI. Aqui você pode ver isso em ação. Estávamos nessa faixa e ao tocar o território de sobrecompra, voltávamos para o nível 50 aqui. Mas agora, estamos num movimento louco de alta e as pessoas continuam comprando sem parar. Agora sim, tenho certeza que em algum momento o RSI vai voltar para baixo novamente, mas não estou baseando nenhuma operação esperando que isso aconteça. Antes do RSI resetar, pode chegar a 95 com o Bitcoin em 95 mil, por exemplo. Nesse caso, você já teria sido liquidado na sua posição vendida e como está tão imprevisível, não quero usar esse RSI no meu análise até que um pensamento mais racional e uma análise objetiva voltem ao mercado participantes. Agora, vamos olhar o mapa de calor de liquidação do Bitcoin. Primeiro, neste período de 48 horas, nas últimas 48 horas, você pode ver que retiramos um grande nível de liquidez aqui em cerca de 80,7 mil para o preço do Bitcoin. Depois revertemos para baixo para pegar outro bolsão de liquidez em cerca de 79 mil e agora com esse movimento para cima, retiramos outro nível massivo de liquidez em cerca de 83 mil para o preço do Bitcoin. Então, olhando a situação atual,
Onde estamos com essa liquidez aqui? Bem, há alguma liquidez para cima em cerca de 85,8 mil. Aqui temos 60 milhões de dólares em posições vendidas de Bitcoin que seriam liquidadas se o preço atingisse esse nível. Porém, no período de 48 horas, a maior liquidez está no lado negativo, em torno de 81,2 mil. Por que isso é importante? Bem, geralmente o preço do Bitcoin é atraído para onde há mais liquidez neste gráfico. Não estou prevendo 81 mil, mas se você vir esses sinais nos gráficos agora, essa pode ser uma área potencial que o preço do Bitcoin está mirando. Esta foi a atualização do mercado de hoje. Muito obrigado por assistir e até amanhã no próximo vídeo.